Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então o nosso estudo de João, o Evangelho de João. E esse estudo, essa meditação, ela tem como um objetivo te fazer cada vez mais parecido com Jesus, porque a palavra de Deus, ela gera em nós uma transformação, começando aqui, os nossos pensamentos, as nossas crenças. Deus é poderoso para destruir fortalezas da nossa vida, onde nós podemos estar preso. Então, o Senhor Jesus, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, você que está me ouvindo, com certeza vai falar contigo através da sua palavra, que é a Bíblia. Amém? Nós paramos no versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Lembra na última aula, no último vídeo que eu falei? João vai lá para Gênesis, e dizendo que Jesus estava lá, dizendo que agora todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus. Jesus, ele é Deus. Lembra que eu falei também que o centro, né, a ênfase, a palavra-chave que o apóstolo João ele quer nos transmitir no Evangelho é: Jesus Cristo é Deus. A divindade de Jesus. Não negando que ele veio e tomou a forma de homem, muito pelo contrário, porque ele fala que Jesus encarnou, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas, nesse ponto, ele quer nos mostrar que através desta caminhada, desse propósito que Jesus veio também revelar o Pai na pessoa do Filho. Amém? Bom, vamos lá então, versículo 3, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito. Sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele. Então, com ele, Jesus, a comunidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus não apenas tem vida, mas é a fonte de vida para todos. Lembra do... Nós não chegamos ainda nessa passagem, mas nós vamos lá em João capítulo 4 falar sobre a mulher samaritana, a mulher, né, que conversa com Jesus. Jesus, na verdade, inicia aquela conversa com ela, falando sobre uma água que ele tinha para oferecer, uma água viva. Jesus é vida e ele quer nos dar vida abundante. Amém, queridos? Então, a vida estava nele e não só isso, ele também nos conduz a essa vida, nos conduz à verdade, sendo a luz dos homens. A vida estava nele e era a luz dos homens. Jesus, ele veio para trazer clareza, entendimento. A luz, ela revela coisas que estão ocultas. Jesus veio revelar o Pai, e isso nós vamos ver aqui também no versículo 18, falando sobre o testemunho de Jesus, que ele veio para revelar quem o Pai é. Que coisa maravilhosa, né? Então, olha só. Vamos imaginar esse ambiente aqui que eu estou, este local. Estou aproveitando aqui a luz do dia, mas tem algumas lâmpadas também ligadas aqui. Vamos imaginar que está noite, que está tudo escuro aqui. Provavelmente a pessoa que entra ou entraria por essa porta, estando tudo escuro aqui e não conhecendo esse local, iria bater na mesa, iria tropeçar, né? Então, por estar escuro, e o escuro nós vamos colocar como trevas, como ele vai falar um pouquinho mais à frente, não temos clareza. Podemos até falar assim, estamos perdidos, não sabemos para onde ir, nos mover. Jesus veio nos trazer uma direção, Jesus veio nos dar um caminho para chegar ao Pai, sendo Ele o próprio o caminho. A vida estava nele e a vida
era a luz dos homens. Acendemos a luz, as trevas não têm como reinar. Jesus veio para destruir as obras do diabo, veio para revelar o Pai, veio para nos dar vida. Glória a Deus! Olha só, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Os homens, a humanidade estava em treva. Hoje tem pessoas que não têm a luz, não são filhos, e eu vou chegar nesse conceito. Quem é filho de Deus? Ele vai falar um pouquinho mais para baixo também, mas tem pessoas que estão em trevas e não estão enxergando, há uma cegueira espiritual. E Jesus, ele vem para revelar as obras do Pai, e não só as obras, mas o coração do Pai. O Evangelho de João é o evangelho que mais fala do Espírito Santo. Nós vamos nos aprofundar aqui também na ação do Espírito Santo, naquilo que o apóstolo João escreveu aqui, principalmente no período da ceia, no momento da ceia, no momento final ali da vida de Jesus aqui na terra. E aí, gente, olha só, agora nós vamos falar de um homem também aqui, um outro homem chamado João. Que João é esse? Será que é o João, o apóstolo João? Não, não é o apóstolo João. Esse João, ele vai falar agora aqui de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Versículo 6. Ok? Agora o 7. Este veio para dar, ou como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. João Batista veio para dar testemunho, para testemunhar a respeito da luz. João Batista tem um ministério, o serviço, quando falo ministério é serviço, ele tem o serviço de revelar, tem o chamado de revelar Cristo. Há uma profecia no Antigo Testamento que estava lá em Isaías, é a voz que clama no deserto. Essa profecia está se cumprindo, se cumpriu na verdade, na vida de João Batista. E ele sabia quem realmente ele era, né? A voz, ele tinha essa identidade de quem ele era em Deus e o chamado que Deus tinha para a vida dele. E ele cumpre esse chamado e começa a dar testemunho a respeito da luz sendo Cristo, a fim de que todos... Por quê? Por que ele dá esse testemunho? Todos venham crer por intermédio dele, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. O objetivo de João era pregar o evangelho para que as pessoas pudessem crer em Jesus. Olha só, esse ministério, esse serviço, esse chamado, será que é só para João? Será que esse chamado não é para nós, a igreja do Senhor Jesus? O que Jesus falou para a sua igreja antes de subir para os apóstolos, para os discípulos? Sejam minhas testemunhas. Você é enviado para testemunhar daquilo que você está experimentando em Deus, daquilo que você está vendo agora, daquilo que o Espírito Santo ministrou no seu espírito como filho de Deus, a testemunhar do amor, da verdade, da palavra de Deus. Você é uma testemunha. A sua vida, há uma frase aí contada, eu não sei de quem é, mas eu sei que existe essa frase, que o mundo não lê a Bíblia, certo? As pessoas que não amam Jesus não leem a Bíblia, mas as pessoas que amam Jesus estão lendo a Bíblia. Então, já que o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a Bíblia na vida dos filhos de Deus. Então, o seu testemunho, a sua conduta, isso conta muito. A sua fala, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de amar as pessoas, isso é um bom testemunho. Você está dando um testemunho daquilo que você recebeu de Jesus, fruto que está na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus falando e pregar a palavra de Deus vivendo. Ele não era a verdadeira luz. Quem não era? João. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz,
a saber, a verdadeira luz. João não é a verdadeira luz. Ele é um instrumento. Nós somos o instrumento. Os apóstolos tiveram uma grande dificuldade no momento da igreja primitiva. Os apóstolos operavam muitos sinais, maravilhas, curas. E algumas pessoas chegavam para eles, queriam se dobrar, queriam adorar, e falavam, não faz isso, não faz isso. Eu sou homem semelhante a vocês. Isso não sai de nós, isso é Deus, não é da nossa força, mas é Deus através de nós. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar Jesus. Então não podemos perder esse discernimento que somos instrumentos nas mãos de Deus. Bom, versículo 10, o verbo, lá no primeiro versículo tem o verbo logos, aqui também o verbo logos, conforme a tradução pode estar também palavra, estava no mundo, Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, lembra, divindade, João ele é um evangelho que fala da biografia de Cristo, mas ele traz também um comentário. Isso aqui é uma coisa muito interessante de João. João tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 3 são evangelhos sinóticos, semelhantes. E João é um evangelho que vai trazer a biografia de Cristo um pouco diferente das outras. Amém? Então, João está falando da divindade de Cristo e diz assim: mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, o Criador do mundo veio, pisou, tomou forma humana e os seus não o receberam. Aqui nós podemos também pegar o conceito dos próprios judeus, que Jesus foi uma pedra de tropeço para eles. Eles não tiveram esse discernimento, esperando o Messias, o ungido do Senhor, e alguns estão esperando até hoje, a maioria, e Jesus foi essa pedra de tropeço, como fala nas cartas que nós temos aqui, na palavra de Deus, certo, gente? E para nós é o nosso fundamento, tudo se inicia em Cristo. Bom, vamos lá. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como nos tornamos filhos de Deus? Recebendo Jesus. Quando você recebe Jesus, quando você crê em Jesus, quando você confessa Ele com seus lábios, com a sua boca, isso lhe dá o direito de se tornar filho de Deus. Oh, glória a Deus! Aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue. Por exemplo, eu sou pastor, a minha filha, meu filho, eles já se converteram e já são filhos de Deus. Não é no sangue, queridos, não é no sangue, gente, mas sim é por meio da fé, a salvação individual. Se tornar filho de Deus é algo que nós temos que crer em Jesus. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lá em Judas, não Iscariotes, tá, gente? A carta de Judas, alguns vão dizer, né, que a maioria dos estudiosos também vão afirmar que Judas era o meio-irmão de Jesus, assim como também a carta de Tiago. Judas tem uma palavra que fala assim, que a todos deu uma medida de fé. Então todos nós temos uma medida de fé. Lá em Eclesiastes vai falar que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então há um anseio do homem querer Deus. E esse anseio foi Ele que colocou. Nós temos que nos jogar em cima desse anseio e buscar o caminho, a verdade e a vida que é Cristo. Embora muitos tenham essa inclinação em relação à fé e esse anseio, vão para outros caminhos que são caminhos de morte, como a palavra de Deus fala. Então é um caminho. Temos que orar, né? Temos que discernir em relação a essas coisas também. O que mais? O que mais que nós vamos ver aqui? Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo que se fez carne habitou entre nós. Olha só, cheio de graça e verdade. Jesus cheio de graça e verdade. Jesus vem com a sua graça, com a sua bondade, com o seu favor imerecido sobre a nossa vida. Mas ele vem com a verdade de Deus, mostrando o quanto nós precisamos, necessitamos da sua presença.
do seu senhorio sobre a nossa vida. Jesus veio nos revelar o Pai. Jesus é a própria verdade, é a palavra. Glória a Deus. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito, no singular, o unigênito do Pai, o Filho do Pai. Então Jesus, de glória em glória, vimos, João está falando aqui, ó, não só eu, mas os discípulos que andaram com Jesus, os apóstolos que andaram com Jesus durante 3 anos e meio, viram, tocaram, comeram junto, tiveram uma comunhão. Então eles dão testemunho daquilo que eles estavam vendo. E aqui o apóstolo João está dizendo: vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus. Deus é tão bom, né? Vamos continuar? 15 minutos aí, vamos continuar? Tá bom? Falando da palavra de Deus. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, a quem vem depois de mim tem. Contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Como pode João Batista dizer que Jesus veio antes dele, se ele é mais velho do que Jesus durante 6 meses? Sabe por quê? Porque João Batista tinha o entendimento que Jesus era o Cristo, o ungido. João Batista, por meio do Espírito, foi revelado: este é o Cordeiro vivo. Nós vamos falar isso, não hoje, mas vamos falar também da parte do Cordeiro na outra aula, né, ou outro dia aí. Vai chegar lá, está no capítulo 1 também, falando sobre isso. Mas João, ele tinha esse entendimento, falando: olha, este veio antes de mim, mas ele é mais novo que eu, mas ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é ungido, ele é o Messias. Glória a Deus, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, olha só, falando sobre lei, e a graça, como nós lemos, e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés veio com a lei. A lei não veio para justificar o homem ou cobrir o pecado do homem, para tirar o pecado do homem. A lei veio para denunciar quem nós somos. A lei de Moisés veio para denunciar. Então, sabendo quem nós somos, miserável homem que sou, né, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero... Não, o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Então, há uma contradição, porque há uma natureza, e a lei veio para denunciar quem nós somos, para mostrar, para revelar quem nós somos. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o sacrifício de Jesus, a verdade que nos purifica, a sua palavra, vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Gente, quem é que revelou Deus? Jesus revelou Deus. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. É a imagem do Deus invisível, como está lá em Colossenses. Jesus é Deus. Eu vou encerrar então esse ensino, esse ensino, essa aula, para que você possa estar meditando e ao mesmo tempo ore em relação a essas coisas que foi falado aqui. Medite nisso. Amém? Fiquem na paz e Deus te abençoe em nome de Jesus.